mesmos, porque já existem máquinas que fazem isso. Existe o natural, tá? Se você puxar pela mente ou for aí no Google, você coloca aí carro levantado do nada. As câmeras principalmente Japão, Itália, filmaram carros que de repente se levantam e caem. E ninguém sabe qual é a resposta por que esses carros levantam e caem. Chama-se alteração de gravidade. Isso sempre houve, sempre. Por isso que não se deve ficar na beira, porque quem está na beira pode cair no fundo. O cara está na beira de um prédio, de repente dá uma alteração dessa de gravidade, o cara... Entendeu? Não se deve andar na beira de açude, porque isso é uma coisa que não se controla. Porém, os homens já têm máquinas que fazem essa alteração de gravidade, inclusive afastando o ozônio, e quando o sol passa sem ozônio, ele queima tudo, a carne do cara vai queima tudo. Mas isso aconteceu, segundo informações privilegiadas. Sabe onde aconteceu isso? Aconteceu lá em Marte. Virgem Maria. Marte, alguns dizem até que é a nossa casa primária. Marte, ele perdeu toda a gravidade. E o oxigênio foi em boboba. O oxigênio de Marte foi... Isso é terrível. Nós já estamos chegando nisso, tá? Se nós abrir a atmosfera, porque a Terra é como fosse uma abóbora, uma placenta. Se o cara fura a placenta, o que é que faz? E se abrir esse buraco para entrar os raios do sol e depois não fechar mais? Então é questão de dias para a Terra toda se acabar. Por isso que Deus deixou o homem meio burro, para que o homem não inventasse essas máquinas. Agora chegou o momento de inventar mesmo. E uma delas é a CERN. Ela pode fazer isso no céu, abrir um buraco na atmosfera. Essa alteração de gravidade, Joilson de Assis fala, e você pode dar o Google que ninguém fala. Essa alteração de gravidade é normal. Porém, no mês de agosto acontece mais. Porém, também, o segundo porém, é que essa alteração de gravidade, ela pode ser para mais ou para menos. Ou seja, o cara pode se sentir pesado e pode se sentir leve. Os carreteiros são os primeiros a enfrentar isso. Se você conhece um carreteiro, fale com ele. Eles acreditam que é um espírito, e tem um espírito que faz isso mesmo, tá? Mas isso acontece muito em montanhas. Aqui tem uma serra chamada Serra de Teixeira, que acontece muito isso. Você vai subindo com o carro e parece que botaram uma tonelada no carro. Aí de repente o carro fica leve, vai embora. E aí os antigos diziam que era um espírito que montava no carro. Pergunta se você tem algum carreteiro aí, se tem algum carreteiro ao vivo, fale. Isso aconteceu muito comigo. Mas aí eu dizia, não me diga, porque tem um espírito que faz isso. Mas na verdade, a maioria dos casos não é esse espírito. E é o quê? Alteração de gravidade. Como o carreteiro ele passa 12 horas, 15 horas dentro de um brutão, e o bruto tem muito ferro, então quando há uma alteração dessa de gravidade, vamos dizer que uma carreta ela pesa em torno de 20 toneladas, ela passa a passar 25, 30 toneladas num instantezinho. E também ela pode descer para 5 toneladas, aí onde há acidentes. Entendeu agora? Quem é que já lhe explicou isso? Você nunca ouviu essa explicação, né? Eu estou te explicando. Da onde o senhor tirou isso, pastor? Ou eu tenho uma imaginação muito forte, ou eu tenho informações privilegiadas, tá? Então assim, o cara tá subindo a ladeira, o motor vai cantando. Eu já dirigi carreta, é desse jeito, o motor vai cantando. De repente, o bicho pesa, velho. Pesa que só a pílula. E algumas carretas pesam quando elas estão descendo, aí elas perdem o freio. E existe espírito que vai para cima da carreta. Mas também tem essa alteração aí de gravidade. Quando há alteração de gravidade, aí lascoba. O carreteiro vai e perde a direção, porque a carreta ela fica pesada e de repente ela fica leve. Vamos dizer que ela tem 20 toneladas, ela passa a pesar 40 e de repente ela passa a pesar 5. Então aquela carreta fica leve demais
E aí o cara, para controlar uma bicha daquela, é difícil. Essas alterações de gravidade também é perigoso para a aviação aérea. Porque de repente um bicho desse pode bater num avião e o avião cai de cabeça para baixo, não tem que segure. Ou seja, se torna como se fosse um chumbo. E também pode bater e ele subir, porque tem casos de aviões que subiram até explodir e outros desceram de bico. E ninguém sabe até hoje por que isso. Ah, não, porque foi a máquina, não sei o que lá, tudo bem. Mas essa alteração de gravidade, eu acho que em breve eles vão fazer uma máquina e essa máquina vai ler, né, essa alteração de gravidade. Os portais alteram as gravidades, tá? É duas coisas que o portal faz. São duas coisas que os portais faz. Primeiro, ele muda a temperatura. O portal congela. Lembra do Exterminador do Futuro? Aquele cara apareceu pelado. A mulher, ai, pelado, robô bonito da pílula. Calma, mulher, calma, isso é um robô. É um robô, Quando ele apareceu, quando veio lá os relâmpagos e tal, quando ele saiu pisando, era gelo. Então, portais, eles alteram a temperatura e é para menos. Ou seja, de repente gela. E o que o portal também pode fazer, quando ele se abre, depende do tamanho dele, ele altera a gragrá. Sabe o que é gragrá? Gravidade. Isso aparece naquele filme que a Terra queima, aí vem um disco voador, pega um pessoal, né? E quando o disco voador liga, as pedras ficam mais de metro de altura, assim, voando. Foi com Tom Cruise, foi? Né? Que ele andava numa caminhonete, a terra queimando e tal. Foi um pum que o sol soltou, né? Como é o nome desse filme? Um filme muito bom, né? E aí, a nave veio pegar um casal de meninos para reproduzir em outro planeta. E quando essa nave veio e ela foi ligada pelos extraterrestres, então as pedras que estavam ao redor da nave subiram e ficaram mais ou menos 1,5 m. Esses caras têm informação privilegiada. Alteração de gravidade e alteração de temperatura. E geralmente tem raios. Nos raios do teu sol. Então assim, duas grandes características de portais, seja eles qual forem, seja os portais lá do Iraque, seja do céu, da lua, seja da terra, seja do tempo, seja humano. Os portais, eles alteram a gravidade, o eletromagnetismo e altera a tempebapuba, a temperatura. Então, na maioria dos portais, 98%, a temperatura cai. Cai de congelar o chão. Aí depois volta ao normal. Tem alguma pergunta a fazer? E no mês de agosto é onde acontecem mais alterações de gravidade. Sim, altera a gravidade. Aí essa alteração de gravidade faz a pessoa cair. Por isso que alguns venezuelanos e alguns colombianos, no terremoto, eles caíram. Não foi nem tanto pelo balanço. Aquele balanço é provocado por alteração de gravidade. Aí você vê várias mulheres andando e caindo. Foi pelo balanço, pastor? Pode ter sido, mas também tem essa parte da gravidade. A gravidade é alterada em algumas partes do ano. E aí ela aumenta ou diminui. E há picos, como se fosse um revólver de gravidade. Aí, eu vou colocar aqui para você, Deixa eu ver se eu acho o título, tá? Vou colocar aqui para você imagens aqui, imagens de carro sendo levantado em plena avenida do nada. Aqui, Imagens de carro sendo levantado em plena avenida do nada. Obrigado, tá? Se eu fosse solteiro eu ia conversar com você, tá? Mas eu sou casado e muito bem casado. E minha esposa é braba, tá? Vige. Aqui, gente do céu. Isso acontece muito no Japão, né? O carro vem, aí levanta a frente assim, levanta todinho, cai. Porque o Japão está em cima de uma falha sísmica.
Carro é levantado como se não tivesse gravidade no Japão. Imagem. Deixa eu ver aqui. Carro é levantado como se não tivesse gravidade no Japão. Imagens. Aqui, estado onde o carro sobe sozinho. Ó. Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu deletrar o som, não dá direito. Deixa eu ver aqui, ó. É carro desligado, subindo morro acima, a água corre para cima. É bruxaria ou a gravidade invertida? Ou só ilusão? Olha só. Aqui tem um lugar que o carro sobe de ré, sozinho. Mas eu vou pro Google. O Google vai me mostrar melhor, deixa eu ver aqui. Imagens de carro no Japão subindo na estrada sem nada, como se estivesse sem gravidade. Aqui, ó. O efeito do carro subindo em uma estrada no Japão. Olha cá. Aí, depois você procura no Google, tá? Direitinho, que tem imagens. O carro levanta a frente assim, levanta como se alguma coisa estivesse puxando. Faz, aquilo ali é alteração de gravidade. Os homens sabem que eles ficam calhados. E vige, vige, vige. Vige, vige, vige. Carros flutuando na estrada, montanhas no Japão, desafiam a gravidade e enfocam uma estatística surreal e futurista, combinando paisagem urbana e rurais japonesas como ficção científica. Carros se levantam do nada, aqui, ó. Imagens, né? Imagens de carro na cidade, levantando a frente sozinho, como se alguma coisa estivesse levantando. É um efeito impressionante, o carro se levantando sozinho. Geralmente é ilusão de oca. De oca? De oca. Vige, ilusão de oca. Olha, mas tem várias imagens no Japão e em outros países também, onde o carro levanta sozinho. Aqui, ó. Olha aí, ó. Realmente é bem bizarro. O carro levantou sozinho aqui, ó. Jornal, aqui, ó. Jornal não sei da onde, da Baixa da Régua. E isso é o quê? Isso é alteração de gravidade. Por isso que acontece tantos acidentes de carro no mês de agosto. Porque o carro, quanto maior, ele fica mais leve. Imagina você estar com um bruto de 60 mil quilos, carregando mais 100 mil quilos. Então ali nós temos o quê? 160 mil quilos. 18, 22 pneus. De repente está o carreteiro lá, de repente a direção fica leve. Os pneus perdem como é o nome? A fricção lá no asfalto. Então ele passa para o mato, passa para o outro lado. Quanto maior o carro, mais ele fica leve na alteração da gravidade. Tem alguma pergunta, gente? Deixa eu ver. Dá enjoo, dá. Deixa eu ver mais. Ok, gostei do texto. Só eu conheço, eu sei quais os planos que eu tenho para você: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Igreja, abra aí, Jeremias 29:11. Então, entendeu, gente, o que eu estou falando? O que eu estou falando são informações pri-pri. É o quê, rapaz? Informações pri-pri. Informações privilegiadas. Então, as pessoas procuravam explicação, e Joilson de Assis está dando essa explicação. E eu quero de vocês algum comentário. A explicação é a alteração. Por isso que é conhecido como o mês da água e do fogo. E o fogo altera a gravidade? Altera. E é alterada também pela gravidade. Os espíritos também fazem isso. Principalmente na África, alguns espíritos fazem as pessoas levitarem e voarem. Aí o cara pegou um vídeo, veio me mostrar isso aqui, pastor, ó.
nessa tribo aqui, os caras voam, a mulher voa. Isso é magia forte, pastor. Eu digo, e não tem nem papel higiênico para limpar o rabo. O que adianta o cara voar e não tem nem papel higiênico para limpar a bunda? Que magia é essa? Tão importante, de voar e não ter nem o que comer, não tem água encanada, não tem banheiro para cagar, nem papel para limpar. Então, assim, tem coisas que são apenas manipulação. Manipulação da gravidade. Espíritos manipulam a gravidade. Glória a Deus, pastor, por essa palavra. Gostou, Bruna? Bruna Wicker, Adriano, Clarinha, Gabriel. Essa palavra profunda de Jeremias 29:11 é profunda. Eu sei os pensamentos que eu tenho de você. Não é pensamentos de mal, mas pensamentos de bem, para vos dar conforme a vossa intenção e o desejo do vosso coração. Que maravilha! São rezas antigas, pastor, que eles sempre usam há milênios. Sim, essas rezas vieram de Salomão. Existe reza que o cara perde peso e voa. Assim, mas também não adianta o cara voar. Tô voando e não tem nenhum papel para limpar o rabo. Então que merda de bruxaria é essa? Né? É uma reza que eles usam, porém eu acho que a sociedade toda desgraçada, miserável, sem comida, sem água, sem esgoto, sem nada. Então para que adianta o cara voar? Entendeu? É melhor voar no avião mesmo, na Gol. Então assim, essa alteração de gravidade, ela acontece, tá? E os antigos utilizavam algumas técnicas. Técnica de indicar. Qual é as técnicas? O girar. Alguns antigos voavam girando. Eles botavam a mão assim, davam aquela girada e... Nós perdemos essa força. Graças a Deus, não? Imagina só a comunidade fura-olho, metralhadora forte, voando em cima da tua casa. Ei, Mazinha, celular para tomar cerveja. Já dava. Graças a Deus que a gente ficou burro e fraco, porque a gente é muito perigoso. As pessoas manifestavam e saíam voando. Agora lembre-se, isso é um dom também, tá? Eu tratei de uma menina logo no começo, a mãe dela veio, porque fizeram muitos pactos em cima dela. Ela queria se livrar dos pactos. Eu disse, quais foram? E aí ela conversando, ela disse, pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor. Foi 2 mulheres que eu fiquei admirada com elas. Primeira mulher, ela disse que aos 2 anos, ela saiu voando dentro de casa. Foi. Ela fazia, mamãe! Saía voando e a mãe, menina! Desça, menina! Menina! Foi, ela só voei, pastor. Ela voou com 2, voou com 3. Isso acontece muito na Rússia, né? Tem até vídeo de meninas voando na Rússia. Aí a mãe foi para ela parar de voar. Aí ela parou. Só que a mãe tome pacto, tome voto, fez cabeça, botou cimento, fez pacto de tudo que é tempo. E a outra menina, ela... Quem é que lembra de pitisqueiro? Pitisqueiro é o guarda-comida da época, é o que guarda prato, é o guardador de prato. Ela tinha super força. Ela levantou o pitisqueiro e arrancou a perna do pitisqueiro de madeira maciça. Que nenhum homem consegue fazer isso, nenhum homem. Ela levantou, pá, mãe, Ave Maria, é o cão dos infernos. Aí correu. Imagina se a mãe de Sansão, quando visse Sansão fazer aquilo, fosse para o feitiço. Chama-se superdotados. A primeira, ela anulava a gravidade que estava ao lado dela, a tal ponto de andar de cabeça para baixo no teto. A mãe dela dizia, ela andava de cabeça para baixo no teto, pastor. Era assustador. Era o cão dos infernos. Eu disse, cão? Não era sua filha. Aí bastava ela dar uma carreira, ela voava. Era uma criancinha, brincando. Mamãe! A mamãe... E a mãe com medo dela sair fora de casa. Aí fechava a janela, fechava a porta. Mas ela queria só brincar.
Era. Queria só brincar. Aí ficava de cabeça para baixo andando no teto. Não é de assustar, gente? É de assustar. Eu não tiro a razão dessa mãe, não. Sem orientação, sem ninguém para orientar ela. Aí ela ficou cagada. Somente cagada de medo. Quando contou pro pai, o pai, Ave Maria, crê em Deus Padre, vamos levar ela para o pai fulano, bora. Aí levaram ela pro pai fulano, o pai toma impacto. Aí parou. E a outra? A outra era uma menina normal. Só que um dia a mãe dela viu, ela levantou. Eu acho que Silva se lembra de pitisqueiro. Minha mãe tinha um pitisqueiro, que era um móvel feito de madeira maciça, onde a gente guardava prateleira de prato. Era. Então, ela levantou um pitisqueiro daquele que é pesadíssimo, de madeira. Pronto, o pitisqueiro da minha mãe era de madeira mogno. É a mesma madeira da minha cama. Para você tirar minha cama do chão, meu amigo, foi. Foi minha mãe que mandou fazer minha cama, sabia? Foi. A minha mãe disse, eu quero ver você quebrar. Quero ver você quebrar. Ah! E eu quebrei. Não quebrei só como é o nome? A grelha. É uma madeira chamada cedro mogno. Não se acaba nunca, não. E é pesado, velho. Tem 35 anos na minha cama. E ela nunca foi pintada. E ela continuou do mesmo jeito que minha mãe mandou fazer. Quem mandou fazer minha cama foi minha mãe, tá? A minha mãe disse, eu vou fazer sua cama de mogno. Foi da melhor maneira, melhor madeira que existe. Mogno, cedro mogno. Só que a listazinha não era de cedro, só a cama todinha de cedro, né? Prateleira, pastor, eu lembro. Lembra de prateleira? Então, ela pegou com 3, 4 anos, por aí. Ela levantou uma prateleira dessa e arrancou o pé. Fez pá! Gugu, dadá! Olha! Aí a mãe... Ai, meu Deus! Então, é porque a gente também é tolo, né? Isso na Rússia, se acontecesse na Rússia, nos Estados Unidos, eles chamam a pessoa, eles dão casa, eles dão salário, é chamado superdotados. Como na Bíblia, Sansão era superdotado, né? Então, todas as duas foram feitos muitos pactos para parar, que a guria tinha super força. Tinha outras que entortava garfo não tem as pontas assim, aí as pontas faziam se entrelaçava como fosse dedo. A criancinha brincando, olhava pro garfo e fazia. Aí o garfo fazia. Era. A mãe. Socorro! A colher fazia. Era. Olha. Parece um filme de terror, mas não é. Isso é dom. É dom normal. Agora a gente tá falando sobre gravidade, né? Então, essa que voava, ela anulava a gravidade. Não somente dela, mas o que ela segurasse. Se ela segurasse uma bicicleta, um móvel, o móvel voava também. Isso é chamado de alteração de gravidade. Os anjos fazem isso toda hora. Lá nos Estados Unidos, na Rússia, eles vão estudar o fenômeno, eles vão botar esse menino na melhor escola, eles vão dar toda a assistência para esse menino, para essa menina. Aqui não, é doido, é maluco, é o Satanás, é o demônio. Não é o Satanás. Aí eu pergunto para você, Sansão era Satanás? Davi era Satanás? Porque Davi matava um leão na porrada e matava um urso na porrada. Quem é o homem entre nós que consegue matar um urso na porrada? Nenhum. Eu duvido, eu desafio qualquer homem que mata um urso na porrada. O urso tem força de 5 leões. Então eles levaram, aí eles vieram atrás de mim para desfazer. Mas eu não quis desfazer, eu não desfiz nem de um nem de outro. Eu aleguei que eu não sabia o que foi feito. E mexer com isso poderia comprometer a vida da pessoa. Eu pedi para fazer um novo pacto, mas sem desmanchar o pacto anterior. Porque eu não sei o que foi feito e se tiver ligado à vida e à saúde. Então, eu não vou arriscar isso não. Nenhum dos dois casos eu fiz pacto não. Ao contrário, eu pedi para ela fazer mais um, que é o da aliança bendita. Aí depois eu quero ver o que está acontecendo, tá? O dos piores pactos que tem, que eu não mexo mais, já mexi, é o de São Cipriano. Não mexo mais, tá? Agora, esses outros pactos a gente não sabe o que foi que houve. A menina nasceu superdotada. Aí levou pro pai fulano, ninguém sabe quem foi que invocou. Entendeu? Pastor, isso acontecia comigo. Isso o quê? Qual dos dois fenômenos? São mulheres sacerdotais,
Eu já vi a criança curar um pinto. O pinto estava morto. Aí a criança foi lá, pegou o pinto, olhou pro pinto. O pinto... Ei, piu, piu! Ah, porque não estava morto. Ah, a explicação é essa. Mas ele estava morto sim, que ele estava durinho. É. As pessoas diziam que eu era doida, pastor. Sim, ó, quando eu era jovem, eu tinha visões. Eu via anjos, eu via o futuro, eu via muita coisa. Aí o que que os amigos diziam? Joilson de Assis é doido. Eu doido, rapaz! Quem é doido aqui? Vai te lascar! Vige! Assim, não é muito doido não, é só um pouquinho, tá? Epa! Mas é assim mesmo. Se pegasse Sansão hoje, iam dizer que Sansão era doido, era possuído pelo demônio. E isso não tem religião. Isso pode manifestar no crente, no católico, no espírita, no feitiço. Não tem religião. Isso é um dom que vem com a pessoa. Aí as bruxas, elas utilizam girar. Elas giravam, 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 e com isso elas subiam. Chama-se superdotados. Isso é conhecido há muito tempo, não é de hoje não. Aquele cara da Alemanha pagava em ouro. Se você tivesse um filho superdotado, aí eles tiravam exame de sangue, ele arrumava até mulher para o filho para reproduzir, eles faziam de tudo. Pastor, eu joguei um livro antigo de São Pripri. Ele veio em sonho reclamar, é porque foi feito um pacto, viu? Quando ele faz isso é porque foi feito um pacto. Abriu e leu, pacto comeu. Abriu e leu, o pacto comeu. A criança assustava, que me escondia da minha mãe. Me entendia, mas desde pequena eu via as coisas. Olha aí, Priscila. Eu pequenino curava minhas amigas, pastor. Era um dom. Olha aí, Sula, ó, aparecendo o dom aí, ó. Sula curava as amigas. De perto ninguém é normal. Os caras diziam, Joilson de Assis tem visões, vê um bocado de coisa. Ele é doido. Doido o quê, rapaz? Eu não sou doido não, tá? Epa! Virgem Maria! Eu sou doido por você, tá? Meu vício é você, viu, Alcione? Eu te bebo, eu te fumo. É você. Minha loucura é você. É minha loucura, minha loucura, minha loucura. Essa galega velha é uma loucura. A minha loucura é você. Gostou? Gostou? Mulher amor? Mulher amor? Mulamor é francês, você não estudou francês, então eu não tenho nada a ver com isso. Vai estudar, viu, Maria? Oi. Leu, o pau comeu. Quem leu, esse livro aí Agora, meu amor, Mulamor é francês, tá? Quando eu digo assim, Mulamor, eu tô dizendo meu amor, entendeu? Aí você estuda francês, tá? Você não entende francês, minha irmã? Minha loucura é você, meu gardenal é você, eu te bebo, eu te fumo. Tem até aquela música, faz uma loucura por mim, faço? Enfia o dedo no ouvido, virgem, olha, Então, vamos para os sonhos, tem visão, quando pedia chuva, ela vinha. Tá vendo? Vanisa Batista, ela disse que quando ela pedia chuva, gente, é isso que os alemães, eles dão de 10-0 na gente. Por isso que a Alemanha foi tão poderosa e lutou contra o mundo inteiro. Esses caras, se eles soubessem de um caso desse, eles davam escola, dinheiro, eles davam tudo para você. Tem aqui um cobra coral, a cobra coral faz chover. E a cobra coral era contratada por quem? A cobra coral era contratada pelos Estados Unidos da América. E a cobra coral tem um bocado de rezador que eles rezam e chove. Você acredita, os Estados Unidos tão evoluídos, eles alugavam e pagavam. Inclusive o contrato caiu agora, mas esse cobra coral aí, quando eu falo, eu não estou falando de mal, tá? Por favor. Estou dizendo que eles têm poderes sobre o tempo. Eu não sei qual foi a bronca deles aí com os Estados Unidos. Os Estados Unidos cancelou o contrato, mas é um contrato de mais de 30 anos, né? Deixa eu ver mais. Tem alguma... os dons,
eles têm que ser cultivados. O que é cultivar o dom? Como é que você cultiva coentro? Você coloca fertilizantes, né? Então, os dons deverão ser cultivados, a Bíblia fala. Os dons poderão ser cultivados. Os dons não somente poderão, os dons deverão ser cultivados. E o que é cultivar o dom? É como você ter uma horta. O que você faz com a horta? Você coloca o estrume, né? Você arranca as plantas daninhas, você cuida para os besouros não entrar. Então, cultivar o dom você dá condições para que esse dom se manifeste. Mas durante muito tempo no Brasil, eu não sei se é porque a gente é burro, quem tem dom e quem era sabido era doido. Veja, chamaram tanto Enéas de doido. Enéas é um príncipe, mas nós achamos que ele era doido. Nós preferimos outros tipos de gente do que Enéas. Então, o Brasil, se você estudar muito, você fica doido, e as mães, elas não favorecem os filhos que têm dons. Já na Alemanha, Estados Unidos e Rússia, se um guri tiver poderes de telecinese, adivinhação, alguma coisa, eles chamam. Nos Estados Unidos, que é um país evangélico, eles usam sensitivo para encontrar ladrões e corpos de pessoas desaparecidas. Eu acompanhei um programa onde o FBI, procurando um cara muito importante que tinha morrido, ele fugindo, ele caiu dentro de um rio e a água levou. Mas o rio é muito grande, então procuraram o sensitivo e o sensitivo falou com ele. E o sensitivo disse, eu estou num lugar, o cara morto falando, né? Que tem muita água e estou preso num tronco. E está muito frio. Venham me buscar. Aí ele disse, é numa curva do rio, onde tem uma árvore velha, gigantesca, caída. Então os caras pegaram o helicóptero e... Aí viram uma árvore velha, caída. Aí disseram, é ali. Aí desceram uma corda, estava o cara lá. Então, lá, se a pessoa for sensitivo, não é que a pessoa é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão. Porque se é crente, é de Deus. Se não é crente, não é de Deus, está errado. Os dons não pertencem a crente nenhum. Então assim, não dava para usar cachorro nos Estados Unidos, não, porque eram quilômetros de rio. Mas aí eles usavam o sensitivo. Aí o sensitivo falou com a carne do cara que morreu, que a carne, ela ainda fica viva meses. Até a barba cresce e as unhas crescem. Então a carne disse, eu estou com frio, vem me buscar em tal lugar. E aí disse que era uma árvore caída junto de um cotovelo de água. Os caras foram lá, encontraram uma árvore gigante, mas não viram. Aí depois que desceram na corda, catucaram debaixo da árvore, o cara estava lá. Então os dons, eles têm que ser cultivados. Mas qualquer um de vocês, se vocês tiverem dom e as outras pessoas souberem, diz que você é bruxa, diz que você é doido, diz que você é maluco. Isso aí, meu amigo, é direto. Por exemplo, José, ele interpretava sonho. Eu interpreto os sonhos. Claro que não é como José, mas interpreto os sonhos também. Então, João de Assis é doido para algumas pessoas. Ou é maluco, ou é bruxo, ou é alguma coisa. E os cabos esquecem da própria Bíblia. Porque a própria Bíblia fala que José interpretava sonho e Daniel. José interpretava sonho, Daniel interpretava sonho, mas se você começar a interpretar sonho, os maiores inimigos foram da igreja evangélica. Esse cara é doido, esse cara é um bruxo. Não é bruxaria, não é loucura. Tira esta loucura de interpretar os meus sonhos. É questão de dom. E tem até alguns indecentes que o sonho adivinhou a vida do cara todinho, da mulher todinha. E a mulher ficou dizendo que eu era isso, que eu era aquilo, e eu sonhando de noite, foi. A mulher disse, o senhor pode orar pela minha vida? Eu digo, faça o nome 3 vezes e me dê. Aí ela fez o nome, eu disse que vou levar para o monte, tá? Mas quando eu olhei para a letra dela, eu disse a vida dela todinha. Nesse dia eu estava ungido. Eu disse, você tem problema com sua mãe, existe uma maldição da sua mãe, se você não fizer as pazes, você não vai casar. E ela...
Aí eu fui pro monte, orei por ela. Aí eu sonhei ela dizendo: é bruxo, é macumbeiro, olha. Aí eu peguei o carro, fui lá no escritório. Aí eu disse: a senhora está me chamando de feiticeiro porque eu disse a sua vida? Deus revela as coisas. E ela estava conversando com a amiga. Eu digo: a senhora estava falando que eu sou amiga, que eu sou isso, que eu sou aquilo. A amiga, oi da amiga. Mas aí a amiga entregou o jogo. A amiga disse: mas eu não tenho culpa não, é ela que estava dizendo, não era eu não. Olha! Oxe. A amiga foi. Dedo duro. Naquele escritório que a gente vai. Sei. Eu disse: o que eu disse para a senhora é verdade ou é mentira? Isso é verdade, mas Deus não faz isso não. Eu digo: porque a senhora me deu o nome, gente? Aí ela quero o papel de volta. Eu digo: o papel não sei onde botei não. Eu enfiei, mas não sei aonde que eu enfiei. Eu não sei se eu enfiei no bolso. Eu não sei se enfiei no meio das cartas. E ela ficou insistindo, querendo papel. Eu digo: não tenha medo não, porque eu não sou bruxo não, tá? Eu não vou fazer mal nenhum a você, a não ser que você faça a mim, eu mando de volta. Agora a senhora devia glorificar a Deus. Povo burro. Ela pediu para orar, ela pediu para Deus mostrar a vida dela. Deus mostrou toda a vida dela, ela vem com essa frescura, por isso que é derrotada. Então, assim, no Brasil é assim: se você tiver um dom, você é doido. Não foi assim que mataram Joana d'Arc? É a humanidade, é a raça de Caim. Usaram Joana d'Arc, depois mataram Joana d'Arc, porque Joana d'Arc tinha visões. Usaram Nikola Tesla, depois disseram que Nikola Tesla era doido, porque todos os inventos dele foi através de visões. Inclusive a internet que você está falando comigo. Nikola Tesla é doido. Aí foram para aquele cara da língua por lá de fora. Aquele cara é uma farsa. Então, assim, não são compreendidas as pessoas que têm dons, mas os dons devem ser cultivados. Os dons devem ser cultivados. E o dom pode manifestar em qualquer pessoa, de qualquer igreja, no feitiço, mesmo no feitiço manifesta. Porque os dons, a Bíblia fala, que os dons são dados sem misericórdia. Ele vem, você não precisa ser santo. Pastor, não rapa a bunda, por isso que eu tenho um dom. Não tem nada a ver, eu raspando ou não raspando, ou concedendo ou não concedendo, você vai ter o dom, é de Deus que manifesta em você. Ou você é um doido, ou as pessoas querem abusar do seu dom. O dom de Enéas era maravilhoso, mas eu digo, era todo mundo dizendo que Enéas era doido. Aquele homem não tinha nada de doido, pelo amor de Deus. Isso aconteceu com Joana d'Arc, né? Então, assim, cultive o seu dom, porque o dom pode te elevar. Existe até jogador de futebol que mora em condomínios riquíssimos. Qual é o dom dele? Botar a bola no buraco lá. Entendeu? Qual é o dom daquele cara do basquete boba? Botar a bola dentro da cesta. Então cultive o seu dom. Não ligue para o mundo não. Então os dons poderão te elevar. E existe esse dom de voar, né? E existe dom também temporário. Qual o dom temporário da levitação? Se a pessoa levitar, como essa menina levitou com 3 anos, 2 anos e pouco, ela levitou com 2 anos. E ficou andando 2 anos, 3 anos. Aí ela ficou andando de cabeça para baixo no teto da casa. Então a própria mãe, disse que era o demônio, que era não sei o que lá, levaram para magia. A magia meteu cimento nela, meteu corte, ela tem cimento até no treco-treco. Ela parou. Aquilo era um dom, não tinha nada com demônio, era um dom. E esse dom da levitação acontece com anjos e também com demônios. Existe também com pessoas. A pessoa liga para mim e diz: pastor, eu estava dormindo, um sono tão gostoso, parecia que eu estava deitado em uma nuvem, certo? E de repente, pastor, eu abri meu olho. Quando eu abri meu olho, eu estava a quase 1 metro da cama. Aí eu fiz: pá! Caiu em cima da cama. Ou seja, ela estava levitando. Aí eu pergunto a você que está me assistindo: é o demônio? Não, isso é um dom. O demônio também levita, mas é um dom. Imagina só, o cara dormindo. Essa rede de TV é o demônio, tá? Por favor. É o demônio mesmo. Essa que Kekel está falando. Aquilo é um demônio vivo. Que destrói o Brasil. Um dia ela será destruída.
Aí, ó, imagina só, a pessoa dormindo e aquele sono tão gostoso, a pessoa deitada, parece que está deitada num colchão de nuvem. Aquele sono gostoso, no silêncio da noite, no silêncio do teu quarto. De repente a mulher faz... Ela abre os olhos e ela tá 1 metro e pouco da cama. Ela tá levitando. Aí quando ela dá o grito, ela cai. Aquilo ali foi um poder extraordinário que manifestou na hora do sono e ela levitou. Entendeu? Então, são poderes que nós perdemos com o pecado. Porque Adão levitava. Adão tinha asas e rabo, mas ele não precisava de tanta asa. Ele podia levitar, pular de um prédio para outro, pular de uma pedra para outra. O peso, ele era controlado. Adão controlava o seu peso e sua respiração. Ele respirava dentro de água, ele falava com as baleias. Então, isso é algo normal, mas o nosso mundo não é, porque Caim não quer. Ok? Então, o levitar é algo extremamente normal e é um dom. E tem um vídeo aí que foi tirado da internet, que era a menina passeando lá na Rússia e ela voava. E a mãe ficou segurando ela voando, e alguém estava filmando a praça e filmou, e a mãe puxou, porque uma coisa dessa tem que se esconder. Porque os filhos de Caim querem sempre matar os filhos de Abel. Quem matou Joana d'Arc foram os filhos de Caim. Quem matou Isaías foram os filhos de Caim. Ok? Não, aí o dom, a Bíblia fala enfim. É o que, rapaz? Enfim. É infinidade de dons. A Bíblia fala infinidade de dons. E tem dom que a pessoa nem imagina que tem. Infinidade. O que é infinidade? Não tem fim. São bibiba. Bilhões de dons. A mulher, ela tem muito isso. A lata que eu não consigo abrir, a Alcione abre. Uma borracha que é para botar, eu não consigo botar, ela bota. Então, assim, é como se cada pessoa tivesse o seu dom. E o dom é uma energia, é um domínio. Veja aí, o que é um dom, Joilson de Assis? É um domínio de uma área. Dom matemático, então um domínio da área matemática. Dom científico, então a palavra dom, ela vem de talentos e vem de domínio. Geralmente a teologia usa só talentos. Não, é domínio. Quem tem um dom, domina uma área. Se você tem um dom de jogar bola, prepare-se para você virar um Rolanda. Rolanda? Então, assim, mas o dom pode enriquecer você. Então, assim, o dom de cantar. Tem uma menina na internet que eu gosto muito dela. Tomara que esse dom cresça e que ninguém peça. Ela gosta de cantar e os animais dormem. Ela fica e os animais dormem no colo dela. E dá vontade da gente dormir também. A gente fica... A guriazinha, se eu não me engano, ela tem 7 a 8 anos. Ela é sucesso no Face, no Instagram. Eu assisto ela todos os dias. Ela fica... Então, se você não tem um dom, você está lascado. O dom é que dá o brilho da vida. Dom já nasce conosco, nasce dentro de nós. Como o ovo da galinha já nasce com a galinha, como o ovo da mulher. Todos os óvulos da mulher já nascem com a mulher. O espermatozoide do homem não. O homem forma constantemente 1 milhão de espermatozoides. A mulher não, ela já nasce com aqueles óvulos que ela vai despejar a vida inteira. Então o dom é como o óvulo da mulher. Já nasce dentro da gente, ele tem que ser fecundado. Aí como ele é fecundado? Aí é um estudo, né? Tem todo tipo de dom. Eu acompanhei uma mulher que ela tinha um dom, que ela pegava um animal doente e ele ficava bom. Ela pegou uma gata que a gente tinha, que ela teve 3 gestações. E ela matou todas as 3. E ela fez ninguém sabe o que danada ela fez com essa gata. Que essa gata, quando ela se mudou de lado da casa da gente, que ela morava ao lado, a gata já tinha tido 3 gestações e não morreu 1. É o dom dela. As filhas também têm esse dom.
os genros ficam ricos. Olha! Então, dom é tudo. Desenvolva o seu dom e seja feliz. Dom é tudo. Qual a diferença de Roberto Carlos para você? É o dom. Qual é a... Olha bem. A pergunta é: qual é a diferença entre Roberto Carlos e você? O dom. Roberto Carlos é um cidadão de bem, abençoado. Mas ele tem um dom que elevou ele. Quem levantou o Roberto Carlos não foi a televisão e nem os empresários, foi o dom. Então, qual a diferença entre você e o Pirê? Pirei, Michael Jackson. O dom. Qual a diferença de Joilson de Assis para Rolande? Nenhuma, só a conta bancária. Eu sou igual a Rolande. E Vige! Então, assim, o dom de botar uma bola dentro de uma cesta, isso, tá entendendo? As pessoas não sabem, não buscam os dons. Por isso ficam como latas batidas. Pá. Você que é pastor, que é missionária, se você estudar teologia e não buscar o dom, você fica um teólogo velho seco. As pessoas não vão querer ouvir você. Mas se você tiver o dom, até você falando besteira e falando errado, as pessoas vão gostar de você. O dom faz isso. Então, assim, qual é a diferença de Agnaldo Timóteo para Joilson de Assis? É o dom. Ele tem aquele dom de cantar. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não traz no peito uma grande dor? Chiquinho Timóteo. Deus, meu Deus, traga pra junto de mim este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Tô treinando, viu? Joilson Timóteo tá chegando perto, meu irmão. No banheiro eu canto melhor. No chuveiro ligado, Alcione fica dizendo: olha a água, vai gastar água demais. E eu, quem é que não sofre por alguém? Quem é que não tem uma lágrima sentida? Eita, se arrepiou todinho, ó. Eita, pílula. Eu acho que eu vou buscar o dom, o negócio é dom, velho. Teve dom, tá entendendo? Você bota pra lascar, velho. A Bíblia não diz que o dom eleva a pessoa entre as nações? Então, tem mecânico que só cheirando a gasolina do carro ele já sabe o problema do carro. É dom. O dom vem de buscar. Agora é o seguinte, eu vou fazer um estudo amanhã sobre dom. E eu quero que você esteja presente, tá bom? Como conseguir os dons espirituais? Quando você tem um dom, meu amigo. Eu estava olhando aquele Elvis Presley. Rapaz, aquele cara tem um dom. Você começa a escutar ele. Michael Jackson. Pirei. Eu fui assistir o filme de Michael Jackson. Aí saí. Pelo menos o AU eu aprendi, né? Eu e Yeiel. Tá lembrado, Yeiel? Faz aí, Yeiel. Pegava nas calças assim. Ai, dói. Pelo menos o AU eu aprendi, tá? Então, pronto, o dom de visão é uma área. É o dom do discernimento. Muito obrigado.